Gostaria que vocês abrissem as Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Eu vou reler. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Queridos, Deuteronômio significa uma repetição da lei. Até é o quinto livro das Escrituras. Quando encerra a peregrinação de Israel, tinha-se passado 40 anos de peregrinação pelo deserto. O trecho a ser percorrido desde o Egito até a Terra Prometida levaria poucos meses para ser feito naquele tempo, andando no trecho que era proposto. Mas chegou um certo momento em que o povo de Deus cometeu forte pecado da incredulidade, em um certo momento. Por conta disso, o que ocorre? Deus sentenciou que aquele povo não entraria na Terra Prometida. Todos os que tivessem de 20 anos para cima não entrariam na Terra Prometida, exceto aqueles 2 espias que, tendo visto os desafios da terra, tendo visto os adversários que ocupavam a terra, voltaram e continuavam com fé de que aquele Deus que os tinha libertado com mão forte do Egito, operado muitos milagres, operado obras miraculosas, punido severamente os egípcios, esse Deus seria capaz de dar vitória, mesmo a despeito do poderio físico gigantes que habitavam a terra. Então Deus concedeu que esses 2 entrassem na Terra Prometida, Josué e Caleb. Queridos, se passaram esses 40 anos, e o povo, então, enquanto aquela geração toda perecia no deserto, aquele povo, Deus foi fazendo surgir uma nova geração em Israel. E quando chega no final dessa caminhada, Moisés reapresenta a lei. Moisés reapresenta aquilo que tinha sido dito antes nos livros da lei. Deus reapresenta agora para uma nova, vamos dizer assim, um novo ensino, levando em conta especialmente, primeiro, que o povo de Israel precisava ter em mente aquilo que era a vontade de Deus. Segundo, tinha toda uma geração de jovens que precisava saber, não apenas aquilo que Deus tinha feito, mas aquilo que precisava ser feito por esse povo e aquilo que Deus ainda queria fazer em benefício desse povo. Então, quando nós vemos esse texto aqui, ele é uma lembrança, ele é mais uma das lembranças que é dita em Deuteronômio. Lembre-se, é uma expressão comum quando se refere sempre nas Escrituras àquilo que Deus fez em favor de Israel. Lembre-se. Lá em Deuteronômio 6 vai dizer: ouve, ó Israel, o chamamento para o fundamento da caminhada de Israel, o fundamento do relacionamento de Israel com Deus, que era o amor a Deus, o amor ao próximo como fundamentos. E Paulo vem sintetizar que o amor é o cumprimento da lei. Então, queridos, no entanto, quando a gente olha esse texto e não percebe que Deus está lembrando, a gente pode ver assim, puxa, como isso é duro.
Primeira coisa que chama atenção é que diz que Deus conduziu esse povo por 40 anos para humilhá-los. Ora, algumas palavras precisam ser revisitadas, porque às vezes num primeiro momento elas passam um impacto que talvez não seja exatamente o sentido que a gente deva empregar em certos momentos. Por exemplo, quando a gente fala que Deus humilhou o povo de Israel, não está se falando aqui de alguém que detestava Israel, estava fazendo de Israel uma perversidade, e por isso Deus pudesse ser lido como alguém impiedoso, como alguém injusto. Não é isso. Todo o livro de Deuteronômio vai ser sempre chamando esse povo exatamente para esclarecer a eles a bondade de Deus e quanto Deus já tinha realizado e queria continuar realizando nas suas vidas. Então, queridos, o que a gente percebe é que essa humilhação é levar o povo a compreender que nada podia fazer sem Deus. Eles tentaram peregrinar no deserto, mas murmuravam muito. Deus, então, sobremaneira, deu a eles alimento, provisão de água, deu para eles sombra e deu para eles calor. Sombra à noite, calor calor à noite e sombra de dia. Deu a eles o maná que os pais deles não conheciam. Quando fez chover codornizes sobre eles para se alimentar. Deus foi cuidando deles, dando para eles livramento contra os inimigos que se opunham a eles. Era um Deus que tinha dado provisão e continuava dando provisão a Israel. No entanto, Israel chega nesse momento e Deus esclarece. Eu fiz vocês passarem tudo isso, mas eu tinha um propósito com isso tudo. Eu queria sondar aquilo que vocês tinham no coração. Queridos, nós podemos dizer que o deserto foi vividamente para Israel uma grande prova. De que o deserto foi para Israel uma crise. Foi para Israel um grande desafio. E em muitos momentos Israel aborreceu muito ao Senhor. Então a gente pode dizer que Deus permitiu que Israel passasse muitos desafios no deserto, porque não é que Deus quisesse saber, mas que eles soubessem o que Deus já sabia. Porque Deus queria ver o que eles tinham no coração, mas para que isso ficasse revelado a eles. Nós ainda precisamos de muito discipulado da vida cotidiana. Recentemente, apesar de ter praticamente, pastor Euquias, abandonado por enquanto o curso do Vinícius, lá sobre a teologia de Paulo, eu tive acesso a uns ensinamentos sobre Paulo, em que Paulo ele é a pessoa da teologia do Cristo ressurreto. Ele surge na conversão com Cristo já ressuscitado, que o encontra e que o discipula. E o tempo todo Paulo fala dessa salvação pela fé. E às vezes nós ficamos tanto da salvação pela fé, que no nosso cotidiano a salvação e a vida cristã é apenas uma questão subjetiva do que eu creio e não do que eu vivo. E é preciso visitar a vida do Cristo encarnado, que mostrou o perfil social de Deus caminhando, se relacionando, fazendo, orando, abençoando no cotidiano. Então, quando Paulo vai nos dizer ser imitadores de Cristo, os meus imitadores como eu fui de Cristo Jesus, vai dizer ser imitadores de Deus como filhos amados,
Nós não podemos estar imitando a Deus que não é nuvem. Nós precisamos imitar o Cristo que manifestou o caráter de Deus entre os homens. Então, queridos, nesse aspecto, nós temos um texto que me chama a atenção e que é um texto que eu acho que pode nos balizar acerca dessa reação. Sempre que eu converso com as pessoas, recentemente eu treinei uma jovem que ela ia para uma audiência, mas ela estava tão irada, reivindicando a questão da pensão alimentícia, por conta da negligência que ela atribuía ao pai, por conta da avareza de tudo que era atribuído. Enquanto que ela, sendo uma pessoa muito lutadora, estava fazendo para além das suas capacidades, se estressando, lutando muito para que o filho tenha o melhor. E ela ia para uma audiência e ela queria que eu fosse testemunha dela. Eu disse, mas faz 10 anos que não te vejo, você testemunha isso tudo. E ela veio conversar comigo e estava muito ansiosa, estava nervosa, ela projetava a briga que ela teria no dia seguinte, no auditório lá com o juiz. Eu disse, eu ouvi aqui, você não precisa de mim para ser tua testemunha, você precisa de mim para te preparar. Vem aqui em casa aí que eu quero conversar com você. Nós ficamos 2, 3 horas conversando. E no final das contas eu disse, você não tem que ir lá insultar ninguém. Você não tem que ir lá falar desse fulano. Vá lá e diga o que você está fazendo no seu cotidiano para que o seu filho tenha o melhor. Fale do que você faz, não do que ele não faz. Quando ela chegou na audiência, segundo ela, o juiz já tinha lido o processo e estava muito tendente a dar um ganho de causa para ele, que praticamente não oferecia nada para o filho. Ela disse que chorava, mas sem falar nada. Quando deram a oportunidade que ela falar, ela disse o que ela fazia para o filho. E ela tinha levado um monte de colegas de faculdade, e as colegas de faculdade, quando ela está na faculdade e ela está em sala de aula, às vezes são as colegas que ajudam ela, já que ela tem que levar o filho para a faculdade. Então ela tinha um testemunho, que as meninas estavam lá para apoiar. Só que quando ela começou a falar apenas dela, ela falou mansamente e disse que ela fazia tudo aquilo porque ela desejava o melhor. Então eu disse assim, excelência, isso eu faço pelo meu filho, eu queria saber aqui o que ele pode fazer. Aquele juiz, nesse momento, tomou a causa dela e deu pelo menos 3 vezes mais do que ela imaginava que seria o que ela ficaria satisfeita. Porque ela estava simplesmente abrindo mão da agressividade, de uma reação insana, e se posicionou de uma maneira cautelosa. 3 horas eu fiquei mais ou menos com ela, treinando ela e, de certa maneira, ilustrando o que ela aconteceu, o que ela iria enfrentar em termos de pergunta, em termos de agressividade. E eu fazia esse papel, e ela falhava nas respostas, ela falhava, até que ela começou a entender. Agora eu a estou ajudando, para ela tentar ser uma mãe adequada para esse menino e reações adequadas. A primeira lição para ela: o pai do seu filho tem virtudes. Você já falou de virtude dele. Se você não quiser falar mais nada para o seu filho, fale do pai dele apenas as virtudes, porque até hoje ele está no meio de uma alienação parental. Reações acabando com a vida de uma criança. Mãe falando de pai, pai falando de mãe, acabando com a vida do filho. Então o treino com ela começou. Primeiro ponto, já bati. A expressão de amor pelo seu filho precisa ser uma reação, onde você vai treinar o seu filho para amar e respeitar o seu marido, e aproveitar o seu pai dele, e aproveitar
para que aquilo que ele vai tiver aproximação com esse Pai, ele possa ter coisas para admirar, porque ele precisa disso. Muitas casas são campos de batalha entre quem faz mais e faz melhor, crises estabelecidas aonde quem perde são aqueles que não conseguem se defender. Por conta disso, eu confesso para vocês, eu falaria dias sobre isso, porque são tantas as derivações de assuntos nessa área, e eu me propus a falar apenas ao geral sobre crises, à luz das Escrituras. Eu me pego por texto básico, algo que reflete bem. Quando nós reagimos, o que vem para fora de nós. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Observe que muitas vezes a gente diz assim: eu quero o melhor, meu exemplo do filho, eu quero o melhor do meu filho. Só que na luta do Espírito contra a carne, quem ganha a carne, ela prevalece e não se faz o bem que quer. Aí chega naquele texto onde Paulo diz: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: eu quero, diante de certas situações que se tem na vida, tem algumas coisas que podem brotar, que a Bíblia denomina de obra da carne, de maneira exemplificada: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, que mostra que a lista é exemplificativa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quando diante de uma situação que é desafiadora para nós, em qualquer que seja a dimensão, saúde, finanças, qualquer que seja ela, trabalho, nós precisamos saber, família, nós precisamos saber que reações dessa natureza apenas mostram um aspecto para nós: carnalidade. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ora, queridos, só pensando no aspecto dessas reações agressivas que eu falava: mansidão, domínio próprio, dois antídotos. Agora, qual é o grande desafio para nós? O grande desafio para nós é que essas coisas não brotam em nós por si mesmas. Essas coisas não tem como fonte o nosso coração, porque as Escrituras dizem que o nosso coração é desesperadamente enganoso. Quem o conhecerá? O Senhor o conhece. O fruto do Espírito é fruto do Espírito Santo. Não é fruto nosso, é fruto do Espírito Santo. E se nós pegarmos a analogia que Jesus usa da videira em João 15, diz que Jesus é a videira, nós os ramos. Eu diria assim: e o que brota em nós é do Espírito Santo. Nós estamos em Cristo e o Espírito faz os seus frutos de pendurarem em nós como ramos. Observem que em todo o processo nós somos sustentados, abençoados e
bênção. Porque tudo aquilo, queridos, a melhor ilustração que eu tenho na minha cabeça, entre as melhores ilustrações, é de que nós não somos represa. Em Cristo nós não somos represa, nós somos fluxo, nós somos rio. Nós não somos um cano lacrado, nós somos algo que flui. Amém. Se não é assim, está tudo errado. Eis porque a avareza, que de muitas maneiras é um pecado devastador, caracteriza tão bem essa retenção doentia. Aí eu ia falar sobre medo, isso seria 3 horas de fala, só para falar da avareza, só para falar da estruturação da avareza no coração. Mas eu não vou explorar isso agora. Alicerces, raízes que são postas, que muitas vezes nós não conseguimos perceber como se estruturam, mas que se manifestam na hora da crise. O medo faz com que a gente saia se apegando. Eu não confio em nada. Começa a acumular, o medo toma conta da vida. Eu começo a ficar aterrorizado. E se alguém entra no meu caminho, eu sou capaz de qualquer coisa, porque eu não posso atrapalhar, porque no final das contas eu sou uma pessoa profundamente insegura, que depende das minhas próprias forças para sobreviver. O acúmulo, a gente precisa ponderar muito, porque ele precisa ter propósito, ele precisa ter direcionamento. O acúmulo pelo acúmulo, ele nos empobrece, porque ele interrompe o fluxo, ele interrompe o gesto abençoador, porque a gente pensa e está agarrado que o nosso futuro depende do quanto nós estamos presos naquilo que nós acumulamos. Diferente de você se organizar, de você planejar, da família se reunir, ou de marido e mulher se reunir e dizer assim: nós vamos fazer isto por isto, ou a pessoa no seu silêncio: tenho este plano, tenho isto. Queridos, então nós devemos questionar o que está dentro do nosso coração. Eu penso que isso precisa ser honesto. Então eu deixo uma pergunta para você mais específica do que essa: quando você agir ou reagir, ainda que seja em gesto de bondade, porque aí era o outro texto que eu ia pregar. O primeiro que eu pensei: Deus que ouve. Esse seria o título. Diante desse desafio, por que? Uma outra pergunta depois dessa: qual a razão de eu fazer o que faço? Muitas vezes é um gesto de bondade, mas o que está por trás é egoísmo. Porque eu posso muito bem me pegar, como certa vez eu recebi 4 pessoas na minha casa que vieram participar daqueles encontros. Assim que o G12 foi lançado no Brasil, eu recebi 4 pessoas na minha casa, e aí teve um jovem que me disse: descobri o segredo. O segredo da bênção que eu descobri. Interessado, né? A oferta, na mentalidade dele, se ele ofertasse, ele seria necessariamente abençoado naquela área. Uma outra igreja que andou estimulando o dízimo, não em cima do que a pessoa recebeu, mas dê o dízimo em cima das coisas que você está pedindo para Deus, porque se você está pedindo uma coisa de 100 mil e você já deu o dízimo de 10 mil, Deus fica obrigado a dar para você aquilo. Avareza nojenta, uma ambição rasteira.
enojante. Queríamos citar para ele, acho que é Romanos 11, quem primeiro deu a Deus para que lhe deva alguém, sabe? Essa então seria a primeira pergunta: quem? Ou o que está dentro do coração da gente? Sonde a sua motivação, por que você faz o que você faz. Se uma hora um dia você der uma marmita para alguém, a principal motivação para você fazer isso é porque a pessoa precisa. Ponto. Não precisa de nenhuma teologia para isso. Você está se compadecendo de alguém que precisa em ponto eterno. Não precisa discursar, que vai agradar a Deus, isso, aquilo. Não precisa. Você precisa estar sensível à necessidade e dar o que a pessoa precisa, não porque aquilo vai te trazer qualquer ganho. Se você ajudar uma senhora idosa a atravessar a rua, ajude o que ela precisa. Não é porque aquilo vai te trazer galardão algum. Só faça. Só faça. Na situação de crise, nós podemos encontrar duas situações. Você pode encontrar uma situação onde a pessoa está desaguando um coração cheio de coisas que não são nada legais. Você pode encontrar aquela pessoa, como uma certa vez eu encontrei um senhor que me falou da quantidade de casamento dele, me falou que ele já tinha sido crente, me falou que ele sabia que Deus ia resolver a situação dele, não sei o que, na hora que ele quisesse voltar vai estar tudo bem, que na verdade ele não lembrava muito da Bíblia. E aí eu tentei de todas as formas ficar calado, mas eu senti que eu não podia. Aí eu disse assim: olha, já que você conhece a Bíblia, não esquece que estudar a parábola das 10 virgens, porque a qualquer momento Jesus volta. 5 estavam prudentes, tendo suas lamparinas cheias, mas 5 não. Por isso, como você não sabe que hora que chega, é melhor que você esteja aqui. A conversa mudou de jeito, ficou se desculpando, tudo. Tentei não encerrar a conversa e já tinha dado o recado. De qualquer maneira, para pessoas que têm esse nível de cinismo, normalmente eu diria assim: olha, cuidado, você está proclamando e se pautando no Deus de amor, mas é necessário que você saiba que também Ele é justiça. Normalmente nós falamos disso com muita simplicidade, mas no meu cotidiano, a minha experiência é muito mais de receber pessoas que já estão esmagadas pelos problemas e que querem muito sair disso, e que não estão tendo nenhum prazer em estar numa situação de reações carnais. Pessoas que querem ajuda. Geralmente eu valorizo muito quem pede ajuda. Eu procuro dispensar o tempo que eu posso, porque eu acho isso de grande valor. Pedir ajuda no mundo onde geralmente a gente se expõe, ninguém quer, porque quando a gente se expõe, a gente se fragiliza, a gente tem medo de se fragilizar, e a pessoa que pede ajuda se fragilizando, eu valorizo. Então, para pessoas que estão assim, eu procuro lembrá-las: olha, Deus é justiça. Você tem que estar com medo de Deus, você está com medo do castigo, está com medo da mão pesada, mas eu queria lembrar você que Deus também é amor, que Deus é perdão. Olha a inversão de acordo com o contexto. Para uns eu preciso relembrar que Deus é justiça, e para outros que estão com Deus mão pesada, eu preciso relembrar que Deus é amor, porque Jesus disse assim, que não esmagava a cana quebrada, que não apagava o pavio fumegante. Jesus nos ensinava o caminho do acolhimento da pessoa que está frágil, precisa ser abraçada, precisa ser acolhida. Então a gente pode
estar diante de pessoas assim. E eu diria que a maior parte das pessoas que estão no contexto da igreja, que muitas vezes têm as suas dificuldades, são pessoas que tantas vezes precisam, pessoas às vezes que estão afastadas do Evangelho, precisam ouvir que a despeito de qualquer coisa, Deus os ama e Deus está sempre pronto para perdoar, porque Ele é misericordioso. Salmo 126, salvo engano, mais de 20 vezes diz que a misericórdia dele dura para sempre, a misericórdia dele dura para sempre, a misericórdia dele dura para sempre. 136, eita, no momento que eu pensei, verdade, não é 126, é três salmos antes do 139, eu pensei, fiz as contas, mas graças a Deus, por quem tem a Bíblia mais memorizada do que eu. Queridos, então, eu queria, caminhando para encerrar, para dizer assim, que a gente, de repente, nós, você que me ouve, pode estar diante dos fracassos, diante da solidão, se sentindo sozinho no meio dos problemas, porque às vezes um problema é bem íntimo, o choro é só o travesseiro que vê, a angústia, aquele negócio de achar que a esperança parece assim que está sendo drenada na cama. Eu diria para você que passa se sentindo sozinho em meio aos problemas, que não está conseguindo confiar, ou que não está encontrando alguém para conversar, diante da falência, você já tentou de tudo, diante da falência da autossuficiência, diante que você já esperneou, você já fez tudo que podia, diante da falência de tudo que você podia fazer, com suas estratégias todas, com suas finanças, não está dando certo, diante da exaustão, diante do estresse, diante da fadiga, diante do cansaço. Sabe, o povo de Israel ficou dando voltas no deserto, 40 anos circulando no deserto, 40 anos, e de repente os dias, as semanas, os meses vão passando, quem sabe anos, quem sabe você tem alguma luta que faz com que você circule com quem dá a volta num deserto estéril e agressivo, cheio de serpentes venenosas, como no versículo 12, o 13 desse mesmo capítulo 8 fala, serpentes venenosas que estavam ali naquele deserto. Quem sabe você se sente assim, dando voltas num deserto árido, sentindo fome, sentindo sede. Quem sabe essa seja a situação. Aquilo que você pode olhar no livro de Deuteronômio, nesse próprio capítulo 8, você vai ver um Deus dizendo assim: não esqueça de quando você passou por esse deserto, e Ele sai dizendo tudo aquilo que Ele tem feito em favor de Israel. Ali Ele falava para Israel. No Novo Testamento, Jesus também, de maneira bem direta, falava para os discípulos, falava para aqueles que ouviam Ele. E tem um texto especial que eu lembrei de colocar: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Olha que coisa maravilhosa. Crises que às vezes vão sugando, vão drenando a gente. Nós em Jesus encontramos descanso. Jesus é nosso sábado, nosso repouso, nosso lugar de chegada. E por último, eu sugiro a vocês aquilo que é uma das orações que eu já fiz tanto na minha vida. No momento em que o rei Josafá estava em sérias dificuldades, e ele olhava e via que não dava para ganhar, dos adversários, e ele fez uma oração,
que eu sintetizo aqui é o versículo 2 Crônicas 20, 12. Depois você pode ler a obra que Deus fez na sequência. Diz assim: pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Cada um tem esse exército de dificuldades. Às vezes é no âmbito da família, às vezes enfermidade, às vezes adversidade do trabalho, às vezes um perseguidor gratuito, alguém que se levanta, às vezes adversidades muito subjetivas, muito interiores da alma. Quem sabe uma pessoa lidando com os traumas, dos abusos que sofreu, das rejeições que sofreu, pessoa que se sente inadequada, doente da alma. A gente procura todas as estratégias. Geralmente quem procura ajuda nessa área já buscou todas as estratégias e não conseguiu. E às vezes é bom dizer simplesmente: Senhor, eu não tenho forças e não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Agora, a provisão de Deus, muito provavelmente na sua vida, vai vir através de alguém bem visível. Deus vai levantar alguém para caminhar com você, alguém para ouvir você, alguém bem tátil, bem palpável para caminhar com você. Porque a forma de Deus agir, normalmente nós queremos o Deus miraculoso, que opera e Ele faz, que resolve os problemas, mas normalmente tem um campo de problema que Deus resolve essencialmente através de pessoas. Isso envolve algo que na nossa sociedade está ficando estranho, esquisito, raro, que é relacionamento próximo, porque eles ficaram agora muito virtuais, e isso também daria outra linha para se conversar. De qualquer maneira, eu diria para vocês que também eu gosto, para encerrar, na hora que eu vejo desafios e quando eu vejo o meu próprio processo de vida, meu processo de conversão, aquilo que eu era, aquilo que Deus fez em mim, eu lembro, eu gosto daquele trechinho da música, eu gosto dela toda, Voz da Verdade. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Querido, não lute com as suas próprias forças, mas dependa do Senhor. É essa a lição de Deuteronômio, é essa a lição das Escrituras. Nós sempre fracassaremos todas as vezes que buscarmos resolver as coisas apenas do nosso esforço, porque Deus é nossa provisão, é nossa força, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Que Deus nos abençoe.